Salve, salve! Começando, agora que são elas aqui na nossa querida TV aberta. Você tá curtindo? Tá curtindo o novo formato? A gente também aqui tá. Hoje o tema tá bem interessante. Nós vamos falar de família, de business, de empresa. Oi, Kátia, mas não combina? Será? Acho que combina sim. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Fazendo parte da bancada dos homens, André Berti, mentor de negócios para pequenos empreendedores, transformando funcionários ou desempregados em empresários de sucesso. Palestrante com mais de 300 palestras nos últimos anos, já visitou mais de 30 países, procurando visão de negócios, empreendedorismo e oportunidades. Líder do movimento Seja Sábio, voltado à saúde e melhoria da sociedade, apresentou o programa de TV Vive Saúde, da TV Novo Tempo, durante 2 anos e meio. Criou e apresentou o programa de TV De Carona com o Chefe na TV Novo Tempo. Já participou de muitos programas e rádios e agora está conosco. Aníbal Teixeira, velho companheiro da casa. Ele é apaixonado por números, por isso acabou escolhendo economia como graduação. Empresário por genética e vocação, adora trabalhar com pessoas e acredita no potencial delas. Ser mentor completa sua vontade em auxiliá-las a atingir objetivos financeiros. A formação internacional o ajuda a estar em grandes palcos como palestrante, escritor do livro Não Faça Birra, Faça Economia e Transforme Birra em Educação, o fez treinar pessoas para que possam também ser treinadores em grandes empresas. Educador financeiro, Empretec, mentor oficial da Aliança Empreendedora, com várias certificações internacionais. Ele é um grande homem dos números. Gilberto Silva. Formado em propaganda e marketing, ele tem uma experiência de mais de 17 anos como publicitário e pesquisador de avanços em tecnologia e inovação. Uma sólida carreira como diretor de consultoria em marketing e propaganda pela agência e gráfica Quality Publicidade. Desenvolveu estratégias de negócios, gestão de crescimento e, claro, é um grande mentor de negócios e franquia. Ele está na cidade de Guarulhos e na cidade de São Paulo e atua como palestrante, orientador de integração a microempresários, desenvolvedor de eventos empresariais com foco em aproximação e network. Wesley Oliveira, graduado em administração com ênfase em comércio exterior, ele é especialista em gestão integrada da logística e em negócios internacionais. Com MBA em gestão empresarial no Brasil, ele trabalha na área há mais de 11 anos, com experiência em grandes e pequenas empresas. Nos últimos anos, tem atuado junto ao setor de tecnologia e consultoria para comércio exterior. Logística em pequenas e médias empresas, possui vasta experiência internacional. Também é professor e palestrante, fundador da Roy Group, Learning and Digital Marketing. O Wilson Monteiro é um ex-religioso católico que viveu nos Estados Unidos e se tornou palestrante e empresário de educação no Brasil. Sua visão existencial ajuda milhares de pessoas a encontrar equilíbrio e sentido para uma vida mais plena. Atua em diversas empresas e oferece cursos presenciais e online para desenvolvimento pessoal e profissional. É pioneiro no Brasil com o tema Inteligência Existencial. Somos todos influenciadores? E aí, pessoal?
the way of life das pessoas? Bom, parece que sempre estou começando, né? Os temas, mas assim, eu vejo que nós somos todos influenciadores, independente da área que você está. Ou se você também está em casa, na rua, dependendo do local que você está, você acaba sendo influenciador. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente propaga e o que a gente vai, de repente, passar para o outro, né? Então, eu sempre falo que você tem que primeiro verificar a fonte dessa informação, né? Ver se essa informação realmente é verdadeira. E se por um acaso essa informação não seja, como já aconteceu comigo, de um colega muito conceituado passar informação e eu propaguei e depois a informação era fake, você na mesma hora retirar e pedir desculpa. Se retratar. Se retratar, sendo humilde e não deixar mais acontecer. Antes, até de chegar a informação ao público-alvo dele, ele tem uma reputação a zelar e eu preciso falar a verdade para ele, orientar se eu souber que dentro do conteúdo dele tem alguma informação errada. Claro, cara, que assim, só para esclarecer, uma agência de marketing digital nem sempre valida todos os conteúdos. O conteúdo é responsabilidade do cliente. Mas existe sim um braço da minha agência hoje que faz essa parte de assessoria mesmo. De ler o conteúdo, de identificar se está ok, não só o texto como o vídeo. Mas via de regra, a agência de marketing digital ela tá ali para divulgar, para fazer o negócio acontecer. No meu caso, primeiro quando a gente fala de influenciar, quando a gente nasce, a gente já influencia o meio. É fato. Por onde nós passarmos, nós vamos deixar a nossa marca. A pergunta é, qual marca que eu quero deixar? Bacana. A segunda coisa é que fake news, ela existe desde sempre, que hoje ela está na tecnologia. Ela está disponível para milhões de pessoas. A questão precisa ter um senso como o meu, de buscar informações. Quando começaram a falar muito do coronavírus, eu fui buscar a fonte. E a fonte que a gente tem hoje é o Ministério da Saúde, ponto. Bacana. A questão é que, devido à quantidade de bombardeio de informação, nós temos uma dificuldade imensa de parar e falar, putz, eu vou escolher qual que é. É isso. Sabe, Kátia, eu queria falar o seguinte, quando eu peguei a pauta Somos Todos Influenciadores, eu acho que veio uma fisgadinha no meu fígado. Porque assim, desde criança eu sempre fui muito estudiosa, eu gostava de tirar nota boa porque eu queria ficar de férias rápido, não era porque eu queria ser a primeira da sala, eu queria férias logo. Tem objetivo. Tinha um objetivo. Então eu sempre ouvia meus tios falando pros meus primos, você tem que ser que nem a Soraya, você tem que ser que nem a Soraya. E eu falava, não, ele tem que ser ele. Eu sou eu, ele é ele, ela é ela. Eu não quero seguir alguém, segue Jesus Cristo, que é quem eu sigo. Então, desde criança, sempre fui muito forte nisso. E aí cresci na empresa, sempre gostei de entregar o melhor. Eu me incomodo com várias coisas que, na verdade, vai de público. Você vai escolher aquilo que te agrada. Mas essa parte de ficar colocando futilidade, eu acho que é para ocupar o tempo do outro. Só que se o outro não perceber que isso está ocupando tempo para algo que seria mais vantajoso, produtivo, né? Produtivo, é como se aquilo tivesse prendendo a atenção dele, como se aquilo desligasse de todo o resto. Então, isso vai de cada pessoa. Eu não sou de assistir muito. Olha, aquilo começou a me dar um incômodo, eu já... Opa, não é pra mim, já fecho. Mas você precisa se conhecer. Hoje no programa dos meninos é bem polêmico, hein? Família, negócios à parte. O que vocês acham disso? É um desafio, mas no país a maioria das empresas são familiares. Grande maioria é familiar, né? Envolve muito assunto, muitas coisas. E a gente convida vocês, é claro, a participar, a ver todo o conteúdo do programa de hoje. Vai ser demais. Eu não só acredito, como eu tenho certeza, que todos os homens que deixam as suas esposas colocar o pitaco nos seus negócios prosperam muito. Eu acredito que será um sucesso. E família, negócios à parte. Oitenta e 81% das empresas mundiais são familiares.
E a gente fica se perguntando como consegue manter o poder, o sentimento, o amor, as divergências e ainda assim preservar a qualidade, né, do companheirismo, a qualidade na vida pessoal e empresarial. Alguns dizem que empresa toma todo o tempo, outros dizem que não, que a gente precisa ter tempo para a família. E aí, gente? Família é família, negócios à parte, emprega alguém da família, não emprega, mistura as duas coisas. Eu queria que o Aníbal falasse primeiro. É uma boa referência. Gente, eu trabalhei com pai, trabalhei com tio, com padrinho, com esposa, com filhos e ainda sogra. não descobri Trabalhou com sogra. E eu acho que ainda não descobri se vale a pena. Não, gente, eu acho que é o seguinte, tem os prós e os contras. Eu acho que a liberdade que você tem em tudo isso, às vezes faz você também escorregar um pouquinho nas curvas, porque você tem uma liberdade muito maior do que às vezes com um sócio que você não tem tanto vínculo. Eu enxergo melhor você ter uma sociedade familiar do que você ter essa conexão patrão e funcionário, colaboradores, com parentesco. Porque eu acho que ali não empregue quem você não pode mandar embora. Porque numa sociedade, você tem um grau de parentesco, você vai discutir, ou você vai chegar numa conclusão, uma hora vai sair. Agora, quando você emprega uma pessoa que é um parente, geralmente esse parente não veio linkar, o André já tá rindo, mas não veio propriamente de você, não é que você bateu os olhos e falou, esse meu cunhado vai dar coisa boa. Não, geralmente esse cunhado veio agregado a sogra pediu, a esposa te pediu e por aí afora. Você trouxe ele caiu de paraquedas. Você tem que encontrar um lugar para esse cara, ele tendo capacidade, talento, a gente falou lá. Só pra constar, é exemplo mesmo, tá? Porque eu sou filha única, então é exemplo. É puro exemplo. Geralmente ele não fez nada antes, tá? Nada, mas você põe ele como chefe do chefe, o Fapone, né? Ele fez aí na faculdade de Fapone. E aí ele não serve mesmo e começa a te trazer N problemas. Porque aí a própria equipe se volta ao cara. Só porque é cunhado, só porque é filho do dono, só porque é primo. Causa tamanha dor. E pra mandar esse cara embora é um tormento, gente. E aí? E a pessoa que a gente, numa empresa, né, quando a gente falha em mandar alguém embora, o prejuízo é incalculável. Sem dúvida. É o que mais ferra a tua empresa, é você esperar ou dar chance, porque tem os fatores emocionais envolvidos e tudo mais. Se abre mão da liderança. E a empresa realmente, porque como a gente falou no último pecando. programa, se não reforça a natureza da pessoa para aquele cargo, ela vai trazer prejuízo. Agora, se tiver como encaixar, a pessoa ter o quê? Não só talento, mas buscar também, né, se qualificar, desenvolver novas habilidades, até vai. Mas... tanto que dizem, né? Demore para contratar e Demita com agilidade, né? Então, mas o problema é isso. Demitir com que agilidade? Você não pode ser tão ágil para demitir uma pessoa da família, Sim. Principalmente se cair num ciclo onde você tem uma convivência muito profunda dos outros familiares. E almoço de domingo. Então aí você começa a contestar, puxa, e agora? O que eu vou fazer? E se você souber ainda mais da vida dele, tipo, nossa, ele tem que pagar o plano de saúde do filho. Aí entra o emocional. Isso. E o problema, muitas vezes acontece que quando você, infelizmente, eu já tive todos esses parentes aí trabalhando comigo, como o Aline falou. Tem algumas histórias de sucesso? Eu não me lembro, mas tem. Não, tem sim, tem histórias de sucesso, mas o que acontece é que você cria um mal-estar já na contratação. Porque quando os outros funcionários souberem que ele é seu parente, eles já vão exigir um pouquinho a mais dele. Para compensar o que ele deixar de fazer e você não cobrar incisivamente como você vai fazer com os outros. Esse é o problema. Se você cobra incisivamente, tá bom. Vou contar pra minha mãe quando eu chegar em casa. Tá pegando no meu pé. Tá pegando no meu pé.
Se for cunhado, então aí complicou, rapaz. Aí, E aí, você vai ter um problema de... Nem ligou o fogo, a churrasqueira no domingo, ele já tá falando. Sabia, mãe, que se for cunhado e for a sua esposa que colocou, você acha que a pandemia é a quarentena? Sabe de nada. Inocente. Então eu acho que existe a possibilidade de dar certo, mas eu ainda acho que talvez uma sociedade é mais comum de você dizer, olha, não tá andando as coisas, não quero te prejudicar e tudo e tal. Eu acho que a gente tem tudo a ver como família e tudo, mas o caminho que a gente traçou aqui tá desconexo, é melhor a gente procurar novos rumos do que demitir. Você chegar e falar assim, olha, a partir de hoje você não precisa vir mais. Pô, tô bacana, mas rapaz, eu tô pensando aqui, você me falou isso agora, amanhã eu tenho que ver o plano de saúde da Belinha, que é tal, tua sobrinha. e vai te falar o nome. Não vai falar da minha filha, tu vai te falar o nome porque é parente seu. E aí você fala, você fica com aquela consciência pesada, mas o Wilson matou. Se você demorar para tomar atitude, você pode comprometer a sua empresa, você não sabe em quanto. E perder outros talentos, né? Exato, porque assim... A pessoa também acaba saindo. Tanto os outros que estão trabalhando na empresa vão acabar se desanimando, né? Sim. E ou então vão vir pedir coisas que não pediriam normal, os privilégios. Ou você pode, de repente, pegar aquele funcionário ser tão ruim que ele leva a imagem da sua empresa de uma forma que você não esperava, e até você refazer aquilo vai gerar muito custo, muito trabalho e muita perca dentro do comércio, do seu negócio, né? É preocupante, é um fator difícil de administrar. Difícil dizer não e difícil dizer sim. Tem história Esse também? é o grande problema. Eu não tenho com família. Apesar da minha esposa trabalhar numa empresa familiar, e ela é a primeira a chegar, a última a sair, leva a empresa como se fosse dela. Mas eu tenho algumas coisas que é meio parecido. Indicação de amigo, minha esposa está desempregada. Passa quase que... A diferença é que eu não vou encontrar no Natal, no Ano Novo, na festa de família. Mas rola aquela pressão também. No início eu fiz... Me arrependi, agora minha posição é, legal, manda ela falar no RH. E vou lá e alerto o RH. Falo, olha, é o seguinte... Contratou, tá demitido. Não contrate... Tem que ser muito boa, viu? Senão não contrata. Por causa minha. Eu não tenho nada a ver. Se você achar que não deve, e se a gente não precisa do perfil dela, não contrate essa pessoa. Eu não tenho nada a ver. Esqueça... que ela tem alguma coisa de ligação com... Ou seja, você não deixa ele dar oportunidade, mas se ela for empregada, vai ser empregada pelos motivos corretos. Exatamente. Eu aprendi isso com uma pessoa que é meio controversa, lendo um livro da filha do Donald Trump, Ivanka Trump. Ela falando que ela queria emprego na empresa do pai, e aí o pai falou, passa no RH. Ele falou, se você contratar e ela fizer algo de errado, é a sua cabeça que vai rolar para a menina do RH. E aí ela dá resultado, trabalhou lá, e eu aprendi, trouxe para minha empresa e funciona. E aí, é um bom caminho. Olha, eu trabalhei um bom tempo no início da minha carreira com meu pai, que trabalhava com o setor de transporte. E assim, era um desafio, porque ele tem um temperamento bem forte, e eu consegui me livrar um pouco desse temperamento. Eu percebi que não era algo meu, parte era muito mais dele, e aí eu consegui desfazer esse laço, mas a gente tem uma ótima relação. E aí, dentro desse escopo, era um desafio diário, porém a gente se respeitava demais. Isso que tinha que preservar. Mas você era mais exigido do que outro funcionário? Você tinha, por exemplo, na nossa empresa, por exemplo, nossos filhos sempre trabalharam. Só que eles passaram em todos os setores, né? Inclusive no setor do Limpa e Brilha, que a gente chamava, que era a moçadinha que trabalhava na limpeza, a gente punha o nome de Limpa e Brilha. Até no Limpa e Brilha eles passaram dentro das nossas empresas. E a gente dizia para eles o seguinte, vocês têm que dar exemplo. Isso era terrível, né? Sim, eu escutei bastante essa frase, mas só que eles confiavam tanto em mim, porque assim, tinha desvio, e quando eu entrei parou de ter desvio de verba. E aí eles perceberam um lucro maior. E quando foi para eu sair? Mas vai sair o Wesley, a gente sabe, a gente confia, e de repente... Inverteu, né, no caso dele. E assim, e eu sempre, desde novinho, sempre pensei assim, tanto é que às vezes eles vinham conversar comigo, nossa, mas você é o dono, você pode ser um pouco menos que isso. Eu pego e falo assim, é o meu trabalho, né? De acordar e chegar saindo pontual e tudo mais, eu era muito assim, regrado quanto a isso. E eu acordava super cedo, tinha que estar 3h30 já pronto, da manhã. Então assim, foi bom porque me deixou ser maduro num ambiente de trabalho. Então com 17 anos eu entrava numa empresa e já percebi uma certa diferença no meu agir.
né? Porque eu tive uma infância que já foi virando uma adolescência no mundo do trabalho, e aí, de repente, eu lidei assim muito bem com a relação familiar, e para mim foi normal. Para mim é até gratificante poder olhar para o lado e falar assim, construo as coisas junto de vocês. Muito legal, é isso aí. Olha, nós vamos para um breve intervalo, nossos patrocinadores, daqui a pouquinho a gente está de volta, que eu adorei uma fala do Wesley, senso de propriedade, filho do dono. Será que é isso mesmo? O Estúdio JK é especialista em cuidar do embelezamento das mulheres com amor, contribuindo para a elevação da sua autoestima e empoderamento. Realizamos nosso trabalho em um ambiente acolhedor e agradável. Oferecemos atendimento personalizado e especializado, principalmente em mechas e colometria. Para nós, cada cliente é única e terá seus cabelos dos sonhos, com uma cor exclusiva. Ser reconhecido no bairro do Tatuapé e adjacências como um salão de beleza diferenciado e referência para sua especialidade em colometria, tendo como pilares a satisfação, a felicidade de nossos clientes. Meu compromisso é com você na valorização da mulher. Respeito, ética profissional, transparência, sensibilidade e humanismo. JK Estúdio. A Calebre Empresarial surgiu de um sonho compartilhado entre essas duas mulheres. Sabe aquela vontade de fazer diferente? Pois bem, foi isso que as impulsionou a constituir essa empresa de gestão empresarial. Fora da caixinha, baseado em pessoas e resultados, ajudam empreendedores a alcançar os resultados esperados da sua empresa, de sua equipe e de si mesmos, através de ferramentas como coach executivo e de negócios, contabilidade, gestão de pessoas, treinamentos e muito mais. Você falou uma coisa muito interessante, Wesley. Filho do dono. Né? Você é o dono. Você era o dono ou o filho do dono? Em algum momento, dentro dessa trajetória tua com teu pai, você se sentiu dono? Ou você se colocava como filho do dono? Olha, só quando via coisa errada que eu procurava conversar com os profissionais, mas assim, eu era tão novo que eu não sei de onde que eu tirava essa vocação, porque ninguém me capacitava. Era uma coisa que eu percebia que tinha alguma coisa errada e eu conversava com a pessoa. E aí eles falavam, os motoristas, você ainda vai muito longe, viu, rapaz? Você é muito novo para ter esse tipo de postura. Olha. E eu lembro dessa frase e assim, eu acho bacana ter uma boa relação com todos eles até hoje, porque eu ouvi o respeito ali, sabe? Legal. Eles iam me buscar em casa muitas das vezes pela amizade que a gente desenvolveu, sabe? Então, para mim é muito importante a gente saber separar as coisas. Tem até empresas que prestam consultoria só para empresas familiares, né? Sim. Então, eu acho bacana a gente saber separar as coisas, né? Quando é um ambiente profissional, às vezes delegar e cada um dos... se é marido e mulher, cada um cuida de uma área, para evitar atrito, ainda mais na frente dos profissionais, que fica muito chato. Divisão de papéis, né? Exatamente, as atribuições. Porque o que acontece muitas vezes é quando o esposo, a esposa, por exemplo, além de sócio, opera o negócio junto. E quando não há papéis pré-estabelecidos e monitorados, cada um joga a tua visão da coisa. Você imagina num casamento que é 50-50, né? Sim. 50-50. Você imagina, você é o visionário, você é o cara do relacionamento, é o que traz cliente. Já o parceiro ou parceira é a pessoa do operacional. E ela quer falar como você tem que trabalhar. Aí começam os conflitos. Por quê? Outra coisa que acontece, o problema que dá ali na empresa, você leva para casa. Aí você dá continuidade naquela reunião de trabalho durante o jantar. Sem dúvida Por nenhuma. exemplo, isso acontece. Isso vai desgastando o relacionamento, a intimidade do casal. Sim. E aí volta naquilo que eu falei no episódio anterior. Você imagina se o seu parceiro ou sua parceira, o valor interno dela seja a segurança. Para ela é uma forçação de barra tendo que empreender com você. E você cria uma expectativa, tipo assim, eu quero uma mulher do meu lado que empreenda comigo. E se a natureza dela não foi essa? Você Olha acaba... o problema nem os mesmos sonhos. Nem os mesmos sonhos. Para dar certo, tem que ter um alinhamento de visão. Sim. E uma aceitação dos papéis e da condição. Então, por exemplo, hoje,
A minha esposa, ela tem o trabalho dela, a carreira dela, e eu tenho as minhas empresas. Até a gente entender isso, a gente bateu muito, né? A gente sofreu muito. Vocês foram sócios? Fomos sócios. Então, tá. assim, durante a sociedade, ela, como era muito conservadora, não, você não pode investir nisso. Mas por que você está falando isso? Porque não pode. Porque internamente ela falava que não podia porque vinha a questão da segurança. Tá. E eu era a insegurança. Eu preciso investir isso, porque se eu não fizer isso... E assim, quando você encontra um ponto de equilíbrio, o conservadorismo de um pode ajudar sem dúvida a inconsequência do outro. Sem dúvida. E aí também tem que ter autoconhecimento. Você saber muitas vezes que o sistema de valores ali está investido. Quando ela se retirou da operação, a empresa cresceu, deu errado por outros motivos. Mas hoje ela tem consciência, porque se for para empreender, eu falo com ela o seguinte, a gente precisa ter o nosso projetinho juntos. Porque não vai impactar a tua visão, a tua carreira, e também não vai impactar os meus outros projetos. Então você diversifica e faz um projetinho juntos. Bem estabelecido, aí dá para empreender. Mas tudo isso é uma questão de jogar, é um jogo e da é vida, teste, né? teste tentativa, né? Teste tentativa. Teste tentativa. Não coloque em risco o seu relacionamento, Sim. o seu casamento, numa forçação de barra para que o outro pense como você, porque às vezes isso não vai dar certo e há desgaste por conta de falta de autoconhecimento. E às vezes você acaba fazendo isso de uma forma tão natural, né? Você acha que está indo, você vai tocando no automático e tudo e tal. Quando você vai se dar por conta, você fala, nossa, eu desgastei uma série de setores, inclusive dentro da minha própria casa, desnecessariamente. Então, se não tem, eu pelo menos vejo dessa forma, se você não tem condição de assumir esse grau de empresa, negócio, família, não faça. Porque você vai desgastar a sua família. Sim. Faça igual o André falou. Diz para o seu RH. Contrate por responsabilidade do RH. Não porque eu estou indicando. Nem porque você também vai escolher. Então, né? Você deixa a pessoa pelo menos... sabe. E outra, informe a pessoa quando ela chegar lá. Ó, eu vou te indicar, eu sou o CEO da empresa, mas eu não tenho... Lá as coisas são separadas. Você só vai entrar na empresa... Muito difícil, Ju. Mas é melhor é mais você... difícil. Mas Por mais que você comunique, é mais difícil tirar depois a pessoa. Não rola. Mas é mais difícil É a tirar. mesma coisa em relação ao próprio André, o que ele falou. A pessoa... ou você deixa muito isso claro e a pessoa já tem uma intimidade com você e sabe que realmente isso é muito verdadeiro. Sim. Ou ela sempre vai falar, deixa eu agradar o André. E deixa eu então trazer para perto, que nem, poxa, a filha do Trump, gente. Quem não queria agradar o Trump numa situação dessa? Puxa, se der certo, eu vou ser aclamada. Se der errado, minha cabeça vai rolar, ok. Mas todo mundo quer. Até porque eu vou te falar uma coisa que acontecia na nossa empresa também. O dia que nós fomos capa da Veja, nós não estávamos na empresa, nem o Aníbal, foi a gerente que atendeu a suposta jornalista, porque eles chegam sem dizer que são, né? E conforme eles foram conversando, disse que ela foi perguntando um a um, eram muito jovens, trabalhavam conosco. Você é filho do dono? Você é filho do dono? E não é filho do dono, não é filho do dono. E justamente naquele dia era o rodízio do Nicolas, do meu predileto, estar lavando banheiro. Quando a moça da Veja viu e falou, mas ele é o filho do dono daqui? Né? Porque aqui a gente faz um rodízio. Muita gente achava errado. E muitos funcionários falavam, mas não é legal você fazer isso. Né? Teu filho, como que você vai pôr teu filho lá? Muita gente da família falava, não, mas como que você vai ser humilhação? Isso não é bacana, né? Tinha que estar. Então, eu acredito que também existe uma barreira dentro da própria família. Por exemplo, minha mãe, que era avó, né, que dizia, onde já se viu? Mas né? eu vi isso aí já, cara. Olha, nós já chegamos. A minha cunhada lá, bem rapidamente, minha cunhada trabalhou lá e disse para minha esposa, que eu e minha esposa somos a linha de frente da empresa, que mandou ela passar o Veja na mesa e estava humilhando ela. Olha isso. Então é complicado. Você entende como a gente também lida com a opinião do outro? Complicado. Então, como é que você administra isso? Então, você não dá um emprego? O que você precisa fazer? Eu acho que a gente tem que ser... O Aníbal vai falar agora, mas só pegando aquele gancho final que a gente estava debatendo, é melhor você ser extremamente claro antes do que depois. Depois você não acha brecha para ser. Por mais que você queira ser
claro, vai ter transparente, já vai gerar mal-estar, não tem jeito. Fala logo no começo, fala, o negócio é o seguinte, ó. Esse Gilberto aqui é o que você conhece aqui. Lá é o Gilberto empresário, que tem conta para pagar e tem compromissos. Você vai trabalhar na empresa do Gilberto empresário, que tem conta para pagar, compromisso, missão, valor, lá. Você quer mesmo? Porque senão a gente não precisa ter problema aqui no nosso relacionamento. Eu acho que uma empresa familiar, ela leva muito mais o emocional do que se deve. Porque é lógico, você tem que ter a razão, a gente sabe disso, e você também leva o emocional ali. Um funcionário pede um vale fora do dia 20, pede algo... Isso acontece. Você até releve, não é aquela coisa ferro e fogo, não. Aqui vale, é dia 20, aqui é isso, é assim. Porque se eu fizer para um, vou ter que fazer para outro. Não existe isso. Mas eu acho que nós já chegamos a ponto de abrir mão da empresa num todo, porque tinha vínculo com sociedade, com parentes, e a gente virou e falou, quer saber? Eu acho que é um momento então de agora, toma a empresa, caminha você com a empresa, porque para nós a gente estava entendendo que a perda ia ser muito maior, o desgaste ia ser muito maior, e já não tinha mais a ver grana nesse momento, já aquela coisa Outras que já estava pegando. Então, né? vai com Deus, sabe aquela coisa? Que até nas paradas ela brinca, algumas nós demos, existe, você tem que abrir mão. Porque senão, gente, porque você entra naquele conflito. Chegar a ponto de falar quanto você quer pela tua parte, ou quanto você vai pagar pela minha. O resto da vida, nos encontros de família, vai, olha, se você fica com a empresa e a empresa cresce, olha, ele me enganou. Me explorou. E se você vendeu e a empresa quebrou, fala, nossa... Olha aqui, abacaxi. Gente, vocês não sabem, nós compramos a parte do nosso sócio, que era nosso cunhado, e uma semana depois nós fomos capa da Veja. Nossa. Pois isso foi dito que a gente já sabia. Nossa. Porque isso aumentou o valuation da empresa. Então você sabia. Não, eu não sabia. Foi uma surpresa. Não, vocês sabiam. Então, quer dizer, ficou... É por isso que eu falo. Então, olha... Tudo é complicado. Não me arrependo, tá? Hoje tenho empresa familiar. Não me arrependo de todas as empresas que eu caminhei e tudo mais. A maioria com ela, a gente juntos... e agregando outros parentes, ou agregando até os filhos virem depois, eles nem por escolha, não foi por opção, mas enfim, é assim, não me arrependo, acho que é fantástico, mas você pisa em ovos se você não tomar as diretrizes. Marido e mulher ainda é um pouco mais fácil. Porque eu tive funcionário parente em linha de frente, mexia com toda a parte do caixa. Sim. E, gente, eu cheguei a ponto de discutir porque eu queria caixa e ela se ofendeu porque achou que era desconfiança. E, putz, a gente rompeu ali, ela saiu ofendidíssima e não tinha a ver com isso. Para mim, caixa faz parte. Eu não quero caixa para ver que existe desvio, eu não quero caixa. Para mim, faz sentido caixa para indicadores, para eu entender o termômetro da empresa. Para mim, eu lido com números, gente. Diz uma coisa pra gente, Wesley, de toda essa experiência que você teve, de ter trabalhado com teu pai, enfim... Que lição você levou para dentro das empresas hoje que você trabalhou como CLT e que você traz para sua empresa hoje, pessoal? Olha, basicamente eu dou oportunidade sim para as pessoas da minha família, se querem e têm alguma aptidão, alguma habilidade, só que eu explico desde o início que é trabalho e negócio, tá bom. Que a gente vai ter que separar as coisas. Não é fácil. Na hora da prática, você pensa 2, 3 vezes antes. Tá. Né? Mas... fica aí um desafio, acho que é você se colocar ali como, ok, eu tenho que controlar a situação e mostrar que eu sou capaz de realmente gerir as situações e não ficar simplesmente levando para o lado emocional, levando para o lado do ambiente familiar, não. A gente tem que mostrar as coisas, eu acho que no bom tom, e não no alto e bom tom, no bom tom a gente consegue resolver muita coisa. Olha que bacana, ou seja, tomar as rédeas. Então não tem problema você empregar desde que você deixe pré-estabelecido um acordo e depois tome as rédeas na hora de demitir. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. E aí, tudo bem? Eu sou o Wesley. Você já conhece a RP Plus? Somos uma empresa que trabalhamos com cortinas de ar comercial e industrial. Fabricamos cortinas de PVC, partes altamente resistentes, lixeiras para coleta seletiva e muito mais.
Trabalhamos para atender você da melhor forma, na sua empresa ou onde estiver. Entre agora em nosso site, é www.rpplas.com.br ou, se preferir, pelo telefone. É 2217-8260. RP Plus, desenvolvendo ideias e garantindo o futuro. Quem são vocês? Quem são vocês? Quem são vocês? RP Plus! Voltando aqui, muito legal isso que ele falou, né, gente? De tomar as rédeas, de estabelecer. Por quê? Porque, digamos, tem algumas empresas de pessoas que estão nos assistindo que não tem o RH, que é a equipe, né? Eu vendo, eu contrato, aí você traz alguém para te ajudar, geralmente alguém que é próximo, e tu fala, poxa, meu primo vai ser gente boa, a gente joga futebol e tá tudo certo, mas ele trabalhando comigo todo dia. E aí, como trabalhar então, quem está nos assistindo em casa, e é o empresário o microempresário, que de repente contratou alguém lá, amigo. Eu acho o seguinte, não entenda como sendo só um pepino. Eu acho que muitas vezes quando você agrega um parente, você está agregando confiança, você está agregando pensar igual, você está agregando um vínculo muito forte que é um cara que você vai ter muito mais liberdade de fazer uma hora, né, extra, de lutar juntos, porque é um cara que vai crescer junto com você. Então eu acho que existe também o lado bom da coisa. E por isso que é importante quanto tanto o Gilberto como o Wesley colocaram a questão do deixar claro que existem regras. Entendeu? E não deixar também a coisa ir levando, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não. Já sentiu que ele deu uma pisada na bola? Já chama. Olha, que bom que a gente já tem uma certa liberdade, que bom que nós já temos um vínculo de parentesco. Não foi legal o que você fez, porque você vai me colocar numa situação difícil, ou a empresa não vai ter bons resultados. Então cortar. O problema às vezes é parente, é chato, já vou logo de início, já, fritar o cara, já dá um pega, né? Não, deixa, talvez foi um mau momento. Coisa que talvez com uma pessoa que não seja parente, você já chegaria falando. Entendeu? Wilson, qual é a grande diferença? Você disse que trabalhou com a sua esposa enquanto sócio, e hoje vocês têm, pelo que eu entendi, negócios separados. A diferença quando chega em casa, ainda se troca algum tipo de informação sobre o negócio? Ou chegou em casa é proibido falar de negócio? Tudo é acordo, né? Hoje em dia não tem mais isso. Agora tá todo mundo empreendendo juntos em casa, possivelmente no isolamento. Sim, então, assim, tem muitos planejamentos, muitos sonhos que estão sendo concretizados e elaborados agora. Então não tem jeito. Você acaba tendo que trocar a comunicação porque tem muita gente se reinventando. Então está acontecendo, muitas empresas familiares estão sendo criadas hoje, agora, nesse exato momento. Olha, que legal, verdade. Então, assim, a comunicação nesse caso, aí realmente acontece. Na minha época, era assim, o nosso relacionamento está se desgastando? Tá. Então, trabalho fica da porta para fora, aqui agora são os nossos sonhos. Vocês conseguiam fazer isso? Conseguimos, depois de muito sofrimento, depois de muita... Mas não mantendo o negócio, pelo que eu entendi. Não, agora não. Agora a gente tem um projeto juntos, e ela tem o emprego dela e eu tenho 5, 7 empreendimentos que eu preciso tomar conta. Mas eu tenho essa liberdade. Já tive sócio também, sócio estrangeiro, que também foi um outro problema, às vezes pior do que a esposa, por questão de falta da cultura diferente, né? De achar o que é um prolabore, né? Mas espera aí, eu sou sócio, eu também tenho que ter... Não, prolabore é só quem opera o negócio. Quem é investidor, sócio que não é administrador. Então, assim, existem vários desafios na escolha de um sócio. Então, entre ter um sócio que você não conhece e ter uma esposa, né, alguém de confiança da sua família, o que você vai escolher? Né? O mais importante é você saber os valores de cada um e as atribuições. Se a pessoa tem uma vertente para operar o negócio financeiro, administrativo, ela pode usar o talento dela em ficar atrás de um computador fazendo toda a operação e analisando gráficos da empresa. Mas ela precisa ter ciência disso, que quem é o visionário, o empreendedor, precisa estar à frente do negócio. Então tem um trabalho de humildade, de coragem, de aceitação, de autoconhecimento, mas é de crescimento. Se souber canalizar a energia, todo mundo cresce. Você passou por alguma situação assim, André?
Você trabalhou com a sua empresa, com a sua esposa, não? A minha esposa, no início do jazz, tá. ela me ajudava nas horas vagas, nos fins de semana. Tá. E eu percebi... mas a nível colaborativo, né? Isso, tá bom. mas isso começou a trazer problema pra gente. Olha. Porque eu queria ver a fila na porta, 2, 3 horas, o cara na porta e reclamando. E eu falava, beleza, não tenho capacidade e o problema não é meu. Tá. E ela ficava assim, não faz reserva, não aceita. Fala que não vai atender, manda o cliente embora. Eu falava, não é minha opção isso aí. Verdade. É a opção dele ficar esperando 2 horas na calçada para entrar dentro do restaurante. Verdade. Até porque ele tem o direito de ir e vir, vai embora e sai da fila. E isso para ela fazia muito mal. Chegou uma hora que eu falei, olha, não venha mais. Eu acho que você está passando mal por um motivo à toa. Porque para mim eu vejo isso como positivo. Todo mundo quer ir num lugar que está bombando com fila na porta. Verdade. E aí... começou a gerar o conflito, eu falei, vai pra casa, não venha mais, porque vai ser bom pro nosso casamento. E ela não ficou chateada? Não, e aí ela ficou calma, entendeu? Maturidade. Foi muito bom. Mas eu vejo que as pessoas levam pessoas pra dentro da tua empresa por problemas financeiros. Ah, meu cunhado tá desempregado, vou arrumar emprego pra ele. Ele vai atender as competências necessárias do que você tem para resolver? Não. É melhor você dar cesta básica, dar uma ajuda financeira. Por quê? CNPJ não tem coração, é número. Quando você começa a lidar com coração ali, não é só o teu parente. Vai ser funcionário que você vai fazer burrada e vai estragar a tua empresa. Eu tenho uma frase que as minhas amigas não suportam, que eu falo, olha, você machuca meu coração quando você me magoa e você machuca meu bolso quando você me pede dinheiro emprestado e não devolve. Porque é o seguinte, né? Machuca o bolso. Porque a empresa tem que dar lucro. É simples assim. Então, eu nunca passei por nada parecido de empregar pessoas. Essa pessoa que o Aníbal citou, eu já não estava mais na operação da empresa. Então, eu nunca empreguei ninguém que eu efetivamente não pudesse mandar embora. Mas, é claro, eu tive momentos na empresa, como, por exemplo, no Natal, da gente ter que fazer uma dispensa. E eu falei, Aníbal, você não vai fazer isso. E ele falava, não, cara, a gente vai entrar em férias coletivas, vamos ficar 20 dias parados, porque era o tempo que a gente parava ali, Natal. Eu não posso segurar essa pessoa. A gente segurou o máximo que deu, e aquilo doía. Né? Então, era uma decisão que ele tinha que tomar, que a gente tinha que dividir, e que doía muito em mim. Então, a gente foi aprendendo a separar papéis. Gente, volto a dizer, isso são 36 anos juntos, divisão de papéis, uns 18, 16 anos, que a gente divide, e os perrengues ficaram um pouquinho menores em questão de divergência. Brigar, a gente briga sempre, porque a gente pensa completamente diferente sobre muitas coisas, então brigar, a gente briga sempre. Quase nada. Eu tive um problema recente agora em relação, e eu vou até pegar o gancho do André isso é engraçado, né? Eu olho pra ele e eu me vejo futuramente no penteado dele e não esqueço não. Vai chegar, né? É só lembrar da bola do filme O Náufrago. É que na verdade nós estamos vendo negócio de álcool gel. Eu lembro muito da tristeza quando eu e o gel se distanciaram, você entendeu? Eu ainda não tô preparado, né? É isso. Eu lembro que ainda existe. Então eu tive um problema recentemente que eu tive que parar um pouquinho com a minha esposa e ajustar. Justamente por isso, porque nós trabalhamos juntos, nossa empresa tem 16 anos, quando ela chegou eu já tinha empresa. E assim, a minha linha de frente é aquela de vamos que vai dar tudo certo. Sim. Eu, na verdade, sou um otimista incurável. Você não consegue me convencer que uma coisa não vai dar certo. Eu sempre vou encontrar uma maneira que a gente pode fazer que dá certo. Então, ela já é mais cadenciada, mais na dela e tudo. E eu comecei a ver que eu estava começando a interferir muito nas coisas dela. Né? Fala, não, faz assim, faz do jeito que eu estou falando, é assim que dá resultado. Pô, mas não, você está fazendo isso aí, mas peraí, isso aí não traz dinheiro para a empresa. Quem traz dinheiro para a empresa é o comercial. E ela começou a ficar magoada. E aí eu comecei a entender o seguinte, o que vocês fizeram só há 18 anos atrás. Ou eu separo as responsabilidades, ou eu separo o meu relacionamento. Como eu a amo muito, eu preferi separar as responsabilidades. Porque é muito complicado quando você é casado e toca uma empresa e os dois levam
o resultado para dentro de casa, seja ele positivo ou negativo. Cada um tem uma forma de comemorar e cada um tem uma forma de se entristecer quando não é do jeito que a gente imagina. Verdade. Mas se isso virar um confronto dentro de casa, você vai ter um terceiro problema. Sim. Se administrar 1 ou 2 já é complicado, imagine se administrar o terceiro, de você estar com uma pessoa dentro de casa, às vezes mal você olha porque você está pensando no problema que aconteceu lá. Verdade. Eu tive que fazer isso. Nós estamos aí em fase de adaptação, não tenho essa experiência toda aí de 18 anos, mas eu acredito que deve dar certo dessa forma. Sem dúvida. Entendeu? Mas em relação à empresa em si, que eu já fui só com a empresa e hoje ela toca comigo. Deu muito mais resultado financeiro, muito mais resultado em relação a negócio, a captação e tudo, tocando junto com ela. Muito legal tocando isso. junto com ela. Então, não dá para eu falar, pô, empresa familiar não dá certo. Não dá certo no ciclo que, por exemplo, em muitos casos a gente vê. O pai tem aquele, adrenalina pura, e ele trabalha, ele quer construir, ele quer isso, e já os filhos não acompanha. Quando o pai morrer, automaticamente, se eles tomarem conta da empresa, a empresa quebra. Eu tenho diversos exemplos na cidade de Guarulhos de empresas fantásticas, que quando o pai morreu não duraram 3 meses. Sim. Um dado, Mas é estatística, somente 7% das empresas chegam à terceira geração. Olha aí. É um dado E importante. 36% a segunda. Tá dentro disso, a gente não consegue 50% porque não dá. Na verdade, as pessoas são diferentes, né? E a gente falou no programa anterior em relação a empreender e discutimos, eu acho que nós até ganhamos, né? Que empreender é nato. Em primeira circunstância é nato. Depois vem uma série de outras coisas que nós discutimos lá atrás. Se não tá dentro, se não é da pessoa, a primeira coisa que ela pensa é em dividir os bens. Morreu, tem que dividir os bens. Mas você não pode tocar, a empresa é de sucesso. Não, tem que dividir. Então, tudo que você construiu durante aquele período todo da sua vida vai desaparecer em 2, 3 meses. Por isso, esse percentual não passa de 36%. Mas posso te falar uma coisa, gente? Eu sou uma pessoa extremamente desprendida nesse sentido. Sim. Eu tive meus filhos muito tempo comigo. Desde pequeno, eles trabalharam muito. Nossa, os meus pequenos já ajudavam a carregar produtos que a gente ia entregar e tudo mais. Então, eles faziam parte da entrega final. E é assim, eu hoje, qualquer um dos dois, quando eles falar, eu vou montar isso daqui porque eu ouvi que vai dar certo. Putz, que legal, vá. Eu sou uma pessoa que incentiva. Sabe por quê? Porque eu enxergo muito também que agreguei meus filhos, a gente agregou nossos filhos, a gente é uma empresa familiar, mas eu tenho muito comigo que é assim, essa empresa é meu sonho. Se eles comprarem esse sonho para eles, que joia, toquem. Se eles acharem que realmente não faz parte do futuro deles, dar continuidade num tipo de negócio, que vão fazer os seus negócios. E olha, eu vou mais longe, eu sento com eles e falo, gente, não é porque vocês são filhos de empreendedores que vocês têm que ser empreendedores. Se fizer sentido para vocês um concurso público, um bom emprego, vão, gente. Porque para mim, eu sempre tive o trabalho como algo tesão. Sabe aquela coisa que eu levanto todo dia e falo, puta, que legal, eu vou trabalhar? Eu sou isso. Então, para mim, fica muito difícil eu entender que eu vou ser um breque de mão para alguém, filhos, parentes, esposos, qualquer um que vira e fala assim, puxa vida, puta que saco, tenho que trabalhar. Mas eu vou ser o breque de mão para você porque a gente tem que chamar. Tem que chamar a Fran, da Fran Móveis, e logo em seguida a Mariana Fontes, nossa maquiadora. Você está precisando de uma linda cozinha planejada? Então é aqui na Fran Móveis. Trabalhamos com cozinha, dormitório, sala de jantar. Aqui você encontra tudo para deixar a sua casa mais linda. Então é móveis completo que você vai encontrar, gente. Venha para a Fran Móveis, segue nas redes sociais. Tem muitos produtos maravilhosos com preços incríveis. A Fran Móveis trabalha desde cozinha, dormitório e também sala de jantar, sofá. Olha que sofá maravilhoso, gente. Já pensou em sofá na sua casa? Você deitar com a sua família? Olha, tem pilotópio, retrátil, articulado, com opções de cores. Sabe quanto você paga nesse gigante de sofá? 12 parcelas, R$299. Mas são promoções relâmpago. Então,
corre para Frasmóveis, na Avenida São Miguel 2141, na Penha. E o WhatsApp, chama a gente, 961317956. E segue a gente no Instagram para conhecer um pouco mais da Frasmóveis. Olá, jovens! Olha quem voltou! Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Fontes, eu sou maquiadora e fotógrafa e hoje eu gostaria de convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Além de atender no meu ateliê, que fica no centro de Diadema, eu e a minha equipe vamos até a sua empresa oferecer serviços de automaquiagem para suas funcionárias. As aulas são bem rápidas, práticas, divertidas, dinâmicas e deixam um ambiente bem descontraído para sua empresa. No final, a gente apresenta um projeto exclusivo para empoderar as mulheres. Entre em contato com a gente e inclua esse diferencial no seu negócio. O telefone está aqui embaixo, siga as nossas redes sociais e mande um direct para saber mais. Voltando aqui para o último bloco, que pena, tá terminando, o assunto tá muito legal. E aí eu queria que vocês dessem aí, né, o gancho final para quem tá em casa. Quem começa? A minha dica pro pessoal é: deixe claro desde o início o que você precisa daquela pessoa. É família, é parente, é conhecido, é amigo. Deixe muito bem claro, porque depois as coisas vão mudar. No início é tudo lindo, é flores, mas não passa de uma semana você já começa a ver os probleminhas. Deixe claro. Vamos lá. Divisão de papéis, fortalecendo a natureza de cada um. Acho isso muito importante. Os talentos e habilidades, né, que a gente já falou no outro episódio, faça a divisão de tarefas mesmo. E assim, um compromisso mútuo. Olha só, eu sou a pessoa das relações dos clientes, você é a pessoa do operacional. Eu vou passar a visão para você, eu vou aceitar, né, eu vou filtrar, sim, mas eu quero que você tenha flexibilidade de entender que eu estou com essa visão e eu acho que vai dar certo e respeitar isso. Mas eu também vou respeitar a sua opinião e a gente vai ponderar, porque esses conflitos vão acontecer. Então, distribua os papéis, as atribuições e responsabilidades de cada um. E aí? Vai lá, Wesley. Bom, eu diria que assim, o respeito, a ética e a responsabilidade tem que ser muito exposto, ainda mais para quem assiste enquanto só funcionário, colaborador e não parente, vamos dizer assim. Então, acho que ali, de fato, vocês têm que mostrar uma relação como funcionário, como profissionais, né? Seja independente se é o proprietário, né? Ou apenas dois primos que trabalham para um tio, né? Então, assim, o respeito, a ética, a integridade tem que se manter, ser exigente com você mesmo para que você se cobre, para não ter atitudes que condiz a uma atitude que você teria dentro de casa com eles no almoço, mas sim uma atitude que você teria com amigos de trabalho, né? Bacana. Eu acredito que dá para se fazer tudo em conjunto, desde que seja realmente definido de uma forma clara para ambas as partes. Não adianta você procurar o dinheiro como o maior ápice da felicidade, porque você nunca terá essa felicidade. Dinheiro não é felicidade para ninguém. Ah, mas o dinheiro compra e o dinheiro manda buscar. Manda buscar o que é comprável, o que as pessoas conseguem adquirir com valores. Reconhecimento, respeito, carinho, amor, não existe dinheiro no mundo que compra. Então preste bastante atenção quando você for estabelecer uma regra dentro da sua empresa, for contratar alguém ou for beneficiar algum familiar, para não perder essas 4 citações. Porque se você não perder isso, pode dar certo. É isso aí. Bom, eu não vou dar recado para quem tem família, patrão e colaborador. Eu vou dar recado para quem é sócio, para quem tem um CNPJ na minha cama. É assim, respeito. Eu acredito que é muito bacana. Não entre no jogo da competição. Os dois estão em prol de um único bem, de um único objetivo. Outra coisa que também é bacana, não deixe de dar sua opinião. Eu acho que isso também, sempre, não, vou magoar. Não, põe a sua opinião. Justifique o porquê que você está pensando diferente daquilo que foi colocado. Porque eu acho que também se cria uma construção válida. Argumento. Porque às vezes você acaba falando, vou deixar pra lá, chega uma hora que você fala, não suporto mais porque relevei tanto. Então assim, eu acho que sinceridade tem muito a ver com integridade. E eu adoro ter uma empresa familiar.
E aí, para terminar o nosso programa, existe um filme muito bacana, eu gosto de indicar filme, que chama-se Dúvida. E o padre, uma hora, ele diz, ele dá um conselho. A mulher vai lá e pergunta para ele assim, padre, eu falei isso, falei aquilo para uma pessoa, e agora? Tem como voltar atrás? Aí o padre diz para ela assim, pegue um travesseiro de penas, suba no telhado mais alto da aldeia, solte essas penas e depois tente recolhê-las. Você nunca mais vai conseguir. Então, cuidado, se eu tiver que deixar uma dica aqui, cuidado para não abrir portas que depois você não consiga fechar. Então, estabelecer principalmente o respeito. Daqui para frente você não pode chegar. Daqui para frente você não pode fazer. Quando você estabelece esse tipo de relação, principalmente, claro que eu estou falando em marido e mulher, né, pais e filhos, fica tudo bem. Porque não tem como dar errado. Se você fizer, até dar certo. E a semana que vem, a gente está aqui.